Segundo o relatório anual apresentado pela Comissão Pastoral da Terra, os conflitos no campo no Brasil aumentaram 26% em 2016. Em 2015, foram registrados cerca de 1.200 conflitos, enquanto no ano passado foram mais de 1.500. A conjuntura política e a ausência de ações do Estado fazem com que entidades ligadas ao setor temam pelo agravamento dos casos. E para discutir esse assunto, nós convidamos o Paulo César Santos, que é da Comissão Pastoral da Terra. Olá, muito obrigada pela sua presença, Paulo. Olá, agradeço também pelo convite. Também vamos conversar com o Adriano de Oliveira, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Obrigada, professor, pela presença. Olá, obrigado pela oportunidade. E para finalizar, também contamos com a presença da Elizabeth da Conceição, que é membro da direção estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Olá, Elizabeth, obrigada pela presença também. Grata pela presença, pela participação. Bom, para começar, falando desse aumento, houve um aumento expressivo, o maior desde 2003, o maior índice desde 2003. Por que isso acontece? O que está em disputa nesses conflitos? Vou começar com você, Paulo. Sim. Então, é uma situação que vem se agravando. Na verdade, os conflitos, eles têm aumentado em relação aos vários grupos. De 15 anos para cá, você tem um acirramento dos conflitos sobre os povos e comunidades tradicionais, mas você também tem um aumento de conflitos sobre tanto o grupo de poceiros quanto o grupo de sem terra. Então, algo que se você pega, por exemplo, o número de 2014, que foi 36 assassinatos. 2015, como você já falou, foram 61. E somente agora, até o final de junho, nós já temos 43 assassinatos. Pegando desde 2007 até 2016, que é o que a gente está... 2017 que a gente está registrando, já de janeiro a junho, desde 2007... Esse ano de 2017 você tem uma escalada de aumento que supera todos esses anos anteriores. Então é algo que chama muita atenção da população, porque é uma violência que está crescendo e que é uma violência que se acirra principalmente a partir do ano de 2016, com um golpe institucional, que a gente vê o enfraquecimento da política representativa, mas ao mesmo tempo você vê o fortalecimento do agronegócio, o fortalecimento da bancada ruralista e como se encontrasse uma legitimação para perseguir, para expropriar territórios, para ameaçar as pessoas e para matar. É algo muito grave. Professor Adriano? Eu penso que o primeiro aspecto a ser salientado, Camila, é a importância da CPT, aqui representada pelo Paulo, a importância do MST, representado pela Beth, para pensar um pouco essa temática. A CPT, sobretudo, por conta da disponibilidade de dados atualizados e sistemáticos desde 1984, né? Então, são dados que têm nos permitido, a partir da academia, nos debruçarmos sobre esse tema, ter uma interpretação do ponto de vista da academia, mas também quais são os desdobramentos concretos disso para a sociedade brasileira. O Paulo destacou bem, esse processo tem uma escalada recente justamente por conta do golpe, que nós consideramos como golpe, um golpe que foi de natureza parlamentar, de natureza política, mas também de natureza midiática, que tem legitimado as ações do agronegócio brasileiro. E para pensar a questão do agronegócio brasileiro, ela deve estar circunscrita ao que o Leonardo Boff colocou agora no último caderno de conflitos no campo, as chamadas 4 sombras que pairam sobre a sociedade brasileira, que são o genocídio indígena, a escravidão, o regime colonial e a Lei de Terras de 1850, que institucionaliza a propriedade privada da terra. E o que nós percebemos nesse último período é que, com o golpe, nós temos tido uma escalada de violência atrelada a uma retirada de direitos. As pequenas concessões que foram estabelecidas durante o governo do Partido dos Trabalhadores têm sido progressivamente retiradas por essa conjuntura propícia, por esse conluio, por essa arquitetura que foi montada em relação à retirada de direitos sociais do campo. Nós estamos falando da questão do campo, mas isso também se extrapola para a cidade. Então, se você for pegar como que isso tem se desdobrado para a sociedade brasileira, isso está muito claro. E aí eu destaco, sobretudo, a PEC 215, que tira do Executivo a responsabilidade de demarcação de unidades de conservação, de territórios indígenas e de território quilombola. Então isso é uma clara estratégia de enfraquecimento da atuação do Estado em prol
dos direitos sociais no campo. Elizabeth, gostaria que você acrescentasse também. Sim, o que está em disputa, como você salientou na sua pergunta, é exatamente a terra, né? Que para nós é um meio, um modo de vida, né? A nossa vivência, né, com a nossa família vai em colher, em plantar, em trabalhar a terra, em se relacionar, que é totalmente diferente que o agronegócio tem. Vê na terra, percebe a terra como uma mercadoria, né? E aí a metodologia do agronegócio é exatamente isso, né? Grandes extensões de terra, sem ninguém morando, sem ninguém cultivando, nada além do que commodities, né? E é uma forma em que não só degrada, né, vidas em que há o extermínio da vida das pessoas, como também da fauna, da flora, da economia local, porque esse dinheiro arrecadado não fica, né, nos municípios em que o agronegócio se instala. E o que a gente percebe nesse conflito é que, na maioria dos relatos que a gente percebe e que a gente vive, não tem um conflito em que as forças, a correlação de forças é a mesma, em que a gente vê que de um lado tem famílias sem terra, poceiros, meeiros, indígenas quilombolas, e outro, existe um sistema que não só é aliado ao capital internacional, como também aos 3 poderes do Estado, né? E não há correlação de força porque é um lado claro que vai ser superior em força, até no sentido de dar visibilidade a isso, né? E muitas vezes a gente tem hoje, né, a graça de ter o caderno registrando isso, fazendo a denúncia, porque isso acontece há vários anos e até hoje a gente não teve isso firmado por outras fontes, né? E é sempre essa parceria, né, dos movimentos do campo com as pastorais e alguns estudiosos do assunto. O nosso tempo desse bloco está acabando. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você continua conferindo essa conversa a respeito dos conflitos no campo no Brasil. Você pode continuar acompanhando Conexões pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. Você também assiste a gente pelo Facebook ou então pelo YouTube. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexões para discutir mais sobre os conflitos no campo no Brasil. Nossos convidados de hoje são o Paulo César Santos, da Comissão Pastoral da Terra, também Adriano de Oliveira, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e a Elizabeth da Conceição, que é membro da direção estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bom, vocês citaram um pouquinho isso, mas gostaria que vocês destacassem mais. Qual que é o papel da mídia na divulgação e também na problematização do tema violência no campo no Brasil? Vou começar com o professor Adriano dessa vez. Esse é um aspecto muito importante para ser analisado. O primeiro aspecto relacionado à questão de mídia é que a mídia convencional não tem nenhuma preocupação de difusão dos aspectos relacionados à violência no campo. Quando nós fazemos uma análise histórica de como que a mídia cumpre esse papel, por exemplo, nos anos 90, com o massacre de Eldorado dos Carajás, e agora em 2017, com os 2 massacres que tivemos esse ano no Pará e no norte do Mato Grosso, nós vemos uma diferença substancial. Naquele momento, nós falávamos sobre isso há pouco, né, Paulo? Havia uma cobertura de pelo menos uns 15 dias, dando destaque àquele processo, ao passo que na atualidade isso merece nota de rodapé e, quando muito, a mídia alternativa que tem batido nessa tecla de destacar e denunciar esse processo. Então, o que a gente percebe e por isso que eu volto a frisar, né? O golpe, ele foi parlamentar, mas ele também foi midiático, que houve uma confluência de interesses para poder firmar os interesses do agronegócio, que, na verdade, é a face moderna do latifúndio no Brasil. Nós não podemos nos esquecer disso. A estrutura da propriedade da terra, ela segue inalterada no Brasil, e claramente se instala no campo brasileiro um modelo que é hegemônico, pautado no agronegócio, que mata, né? E um modelo pautado na vida, que seria o modelo defendido pelas comunidades tradicionais, pelos sem-terras, pelos ribeirinhos, pelas comunidades indígenas, pelas comunidades quilombolas. Então são modelos distintos, né? E aí você tem o conflito sendo gerado. Só que o conflito, ele parte de quem? Com a anuência de quem? Qual que é o papel do Estado brasileiro?
Eu acho que esse é um aspecto central. O Estado brasileiro, ele tem na sua gênese, na sua natureza, o caráter da violência. Se vocês forem pegar os maiores exemplos de violência estrutural no Brasil, desde a ditadura militar, passando pelos governos democráticos, né, sempre tem a presença direta do Estado ou indireta, na medida em que permanece a impunidade. Então esse é um aspecto central que nós devemos debater e que a mídia ocupa um papel de destaque. Elizabeth? Falar em movimento dos trabalhadores rurais sem terra hoje, sem colocar esse papel da mídia de modo problematizado, eu estaria aqui deixando de abordar do ponto de vista do campo, né? Que hoje a gente percebe que as famílias que, enfim, né, as tradicionais conservadoras, como os Marinho, como até mesmo Silvio Santos, como a Record e tudo, acabam abordando um lado, né, sob o interesse de um lado da moeda, que é a moeda justamente do latifúndio, do agronegócio. Ninguém olha ou fala do MST como o maior exportador de arroz da América Latina, né? Fala como, não, é um movimento de vândalos que querem tirar terras de pessoas que trabalharam para conquistar os seus latifúndios, né? Então, nós sabemos o lado nefasto da mídia, né? Que é esse lado de criminalizar, que é esse lado de sempre dar voz àqueles que não precisam de ser dado espaço. E a partir daí a gente percebe que, claro, falta uma política que democratize os meios de comunicação, falta, né, espaços como esse aqui em que a gente, né, pode falar de igual para igual sem ter nenhum tipo de preocupação. E o que a gente espera, né, que essas mídias alternativas que hoje existem, que elas possam ser potencializadas, né? E que, lógico, né, cada telespectador tem a autonomia de fazer essa seleção, né? Se a gente sabe que esse golpe, além de institucional, ele também é midiático, e eu me coloco na posição de só assistir aquele que eu sei que é golpista, né? Então eu tenho que boicotar esses meios de comunicação, né? E a partir daí criar esses novos hábitos, que é ir para essa mídia mais alternativa, mais autônoma, mais livre, né? E eu acredito que é isso, assim. E nós, como movimento social, também temos uma contribuição para dar nesse sentido, porque a partir do momento em que se instaura famílias, em que se instala grupos, nós também ousamos em criar táticas para criar outros meios, né? Não só digitais, como também televisivos. Okay. Paulo? Talvez esse problema da imprensa, da mídia, está entre os problemas dos mais graves que a gente tem, porque você tem uma concentração, como está sendo colocado aqui, muito grande. Então no Brasil você tem uma concentração de renda muito grande, você tem uma concentração de terra muito grande, e você tem uma concentração de poder muito grande. Então essa concentração de poder, ela se reflete muito forte na imprensa. Então os grandes meios de comunicação no Brasil, talvez comparado com a Venezuela, por exemplo, que também, junto com os poderes locais, os grandes poderes econômicos, tentou também golpes lá, né? Os grandes meios no Brasil, não dá para se dizer que é uma imprensa imparcial. São grandes conglomerados econômicos e tem tanto interesse no golpe, como fizeram o impeachment junto com o Poder Judiciário, quanto os conglomerados econômicos ligados à produção, ligados aos outros meios. Então isso é extremamente grave e se reflete nos estados. Porque você pega estados onde os conflitos de terra são maiores, como Pará, como Mato Grosso, como Amazonas, como o próprio Goiás, você tem situações de imprensa, eu coloco Rondônia talvez, em que a própria imprensa local, ela coloca a luta social ligada a tráfico de drogas, ligada a problemas sérios que diz respeito à polícia. Então, a imprensa coloca uma ideia na população de que a luta social é um problema de polícia. E isso é grave, o que a Elizabeth está colocando é muito sério, porque nós temos um papel importante frente a isso. Nós não podemos ficar totalmente vulneráveis a isso que está acontecendo, é o papel da imprensa no Brasil. A gente vai para mais um intervalo então, que nosso tempo também está chegando ao fim. Daqui a pouco a gente retorna com o final dessa conversa a respeito dos conflitos de terra, conflitos pela terra no Brasil. Você pode contribuir com a gente mandando a sua sugestão de tema, a sua matéria, ou a sua foto ou vídeo. Você faz isso no e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 991811406.
Estamos de volta com o último bloco do Conexões para terminar a nossa discussão a respeito dos conflitos no campo no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós estamos conversando com Paulo César, que é da Comissão Pastoral da Terra, também com Adriano de Oliveira, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e com a Elizabeth da Conceição, que é membro da direção estadual do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Elizabeth, queria começar com você esse bloco. O relatório sobre conflitos no campo, que foi elaborado pela CPT, como a gente disse no início, aponta alguns motivos para esses conflitos, entre eles o uso da água, a divergência de dados quanto à delimitação de terras e muitas vezes que essas terras muitas vezes avançam sobre terras indígenas e de proteção ambiental, e acredito também que muito pela delimitação de terras de assentamento rural, né? Como é que isso acontece e quais as consequências desses conflitos? Olha, como a gente havia falado anteriormente, né? O modus operandi do agronegócio, ele é uma junção de forças com o poder legislativo, executivo e o próprio judiciário, né? Hoje a gente vai ser inclusive assinada pelo ilegítimo presidente Temer, né? Uma MP, uma medida provisória 759, que justamente restringe as terras desses povos tradicionais, dessas terras que deveriam ser destinadas para a reforma agrária e coloca a serviço do capital internacional, que aí é o agronegócio, né? Na sua plantação de soja, de milho, enfim, de commodities, que a gente sabe que é essa a pretensão deles, né? E como que o movimento percebe, né, esse coloio, digamos assim, é através, né? Ixi, me perdi. Dos conflitos, é através a escalada da violência. A escalada de violência, de repressão. Eu falo a partir do que a gente viveu aqui em 2016, que também está no caderno dos conflitos, inclusive na capa, que é também um processo de criminalização, porque a partir do momento que a gente organiza as famílias e vai para essa luta por um direito social, que é o acesso à terra, a gente tem uma escalada de criminalização. Inclusive o Goiás protagonizou algo inédito, que é o movimento social ser enquadrado numa lei de organização criminosa, a 12.850/2013, que é uma forma que esse grupo, né, essa junção dessas forças aí do Estado com o capital internacional tem de criminalizar um movimento que luta por direito e que aí muitas vezes acaba tratando como um caso de polícia, porque é assim que é associado, né, a questão da falta das políticas públicas, como que é o caso da falta da reforma agrária. E a partir de então, em 2016, o movimento, né, teve essa escalada de violência, porque a criminalização também é uma forma de violência. Nós tivemos prisões políticas em relação a isso, mas que também a gente não se curvou, porque é justamente isso, né? A unidade entre alguns movimentos, em pessoas que, enfim, defendem essa questão agrária, em que a gente foi também brigando, né, judicialmente, no Tribunal de Justiça, depois no Supremo Tribunal de Justiça, até chegar no STF, em que o STF, né, disse que uma organização social não pode ser enquadrada como organização criminosa, porque a sua finalidade não é o crime, e sim uma questão política, como é a questão agrária no Brasil. Já que a gente falou do relatório, né, Paulo, você está com ele aí na mão, você podia falar também um pouco mais sobre essas causas dos conflitos e como esses conflitos se dão? Então, a gente tem, como o Adriano falou no início, nós temos um processo estrutural histórico. Uhum. Você tem um processo de violência histórica contra o povo indígena, o povo negro, você tem toda uma legislação que sustenta essa estrutura de dominação, de poder. Então, e ao mesmo tempo, nós temos aí a sociedade, qual o papel da sociedade nisso tudo? Porque se a gente pega, por exemplo, a violência, porque se há uma violência, ela deveria ser combatida. Se ela não é combatida, ela tem de perpetuar. Então, nesse ano, por exemplo, que a gente está colocando um ano que se intensificou todo esse processo de expropriação de direito, é um ano que começa com matanças coletivas. O relatório traz isso. Ele quer trazer, quer dar visibilidade ao que, infelizmente, os grandes meios de comunicação não dão. Às vezes coloca, como a Elizabeth está falando, como um conflito que houve em que a polícia foi tentar se defender. Mas é claro que no caso da chacina de Pau d'Arco, em que a polícia assassinou
os trabalhadores e as trabalhadoras não foi de legítima defesa, foi na verdade uma sentença de morte que foi aplicada sobre aquilo, assim também como foi aplicado em Coniza e assim sobre o povo Gamela. Então, se não há uma punição sobre isso, que um dos dados que o caderno traz, esse caderno ele iniciou em 1985. Pode mostrar pra gente aqui? 1985 ele inicia. Você pega de 1985 até 2016, nós tivemos 1.387 casos. A gente pergunta quantos mandantes foram condenados desses 1.387? Apenas 31. E a minoria desses foi preso. Então, para um pistoleiro, para um processo de pistolagem que há nos diversos estados do país, se acontece o crime e o pistoleiro ou o policial não é punido, a tendência é continuar. Então, nesse sentido, a violência, a impunidade no Brasil é algo que faz perpetuar, junto com a ação do Estado, infelizmente agora do Estado Federal, que está propiciando também toda essa situação de violência que a gente está vivenciando. Adriano, queria que você finalizasse então pra gente. Basicamente, Camila, diante do que a Elizabeth coloca e o Paulo também, o que impera com o golpe é a tese do pode tudo. O sentimento de impunidade paira sobre o agronegócio e, de certa forma, isso nos leva a crer que a outra face da modernidade propagada pelo agronegócio é a barbárie. E a barbárie tem sido instaurada pela morte. Não é somente a violência no sentido de simbólico, uma violência no sentido de uma ameaça, que também existe. Mas é a morte como última instância, né? Se a gente for pegar do ponto de vista do regime democrático, né, desde quando a CPT começou a computar esses dados e sistematizar esses dados, nós já temos mais mortos relacionados ao campo, mais mortes propagadas pelo agronegócio do que oficialmente nós temos com a ditadura militar. Olha a perversidade disso, olha a barbaridade que está por trás desses números. Não são números estéreis como o ano passado, não são 61 pessoas. São indígenas, são poceiros, são pais e mães de família. São pessoas. São coletivos. São coletivos. Então, essa barbárie, que é outra face da modernidade, é algo que tem que ser estudado, tem que ser denunciado e tem que ser revisto. Então, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente poderia ficar conversando sobre esse tema durante muito tempo, né? Obrigada pela sua presença, Paulo. Agradeço muito também a participação aqui junto com vocês. Queria agradecer também ao Adriano e à Elizabeth pela presença dos dois. Obrigada, Adriano. Obrigado, Camila. Obrigado, Elizabeth e Paulo, pela oportunidade e esse momento, Camila. Obrigada também, Elizabeth. Obrigada, Camila. Obrigada, TV UFG, por ceder o espaço para trazer esse tema tão polêmico, né? Muito obrigada. Bom, Conexões de hoje está chegando ao fim, mas eu espero que você continue acompanhando a TV UFG. Você pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais e conferir as novidades da nossa programação. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!